Pai do Senhor, meus amados, quero desejar a todos uma feliz Páscoa, louvado seja Deus. Estamos em quarentena, para a glória de Deus. Não tem sido dias fáceis em nossas vidas, mas com Jesus tudo caminha para uma melhora. Estou em quarentena aqui com a minha esposa na minha casa, meu genro, minha filha. E nesta tarde eu, lendo a palavra do Senhor, eu vi que em outra oportunidade Deus mandou que nós ficássemos também em casa. Quero fazer uma leitura breve aqui na palavra de Deus, no livro do Êxodo, capítulo de número 12, louvado seja Deus, a partir do versículo 1. Nós iremos ler até o versículo de número 27, para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Livro do Êxodo, capítulo de número 12. Os irmãos que quiserem e puderem nos acompanhar nesta tarde. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro do mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o julgamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Louvado seja Deus. E tomarão, segundo o sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas do que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. E comereis dele, não comerei deles nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fessura, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito. Louvado seja Deus. Desde os homens até os animais, sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Louvado seja Deus. Quero também, aqui nós lemos até o 15, eu vou agora ler o 26, que diz assim: E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: Que culto é este vosso? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito,
Louvado seja Deus. Quando feriu os egípcios e livrou-os a nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Louvado seja Deus. Mas irmãos, eu tenho o hábito de ler a Bíblia e ficar escrevendo, fazer esboço. Algumas pessoas não fazem isso, mas eu faço, eu armazeno com uma pasta meus esboços. E esse esboço aqui eu fiz alguns anos atrás, um ano e meio mais ou menos. Era numa época de Páscoa, 2 anos atrás quase. E o meu coração, nesta tarde, Deus tocou no meu coração para que eu viesse a falar sobre a Páscoa, sobre a verdadeira Páscoa, a Páscoa de Cristo. Louvado seja Deus. E eu quero dizer de antemão, aos amados irmãos, nesta Páscoa, não troque Jesus pelo ovo de Páscoa, né? Não troque Jesus pelos doces, os coelhos da Páscoa. Louvado seja Deus. A verdadeira Páscoa nada tem a ver com coelhos ou chocolates, por mais lindos e saborosos que eles possam ser. Aqui também não estou para dizer não como chocolate, não é nada disso. É só para que não haja uma confusão entre os irmãos. No livro do Êxodo está escrito, louvado seja Deus, que a Páscoa se originou à base de sofrimento, louvado seja Deus, à base de um sofrimento do povo, quando Deus tentava libertar o povo do Egito, porque a Páscoa também é sinônimo de libertação, é sinônimo, aleluia, de sofrimento. Louvado seja Deus. Naquele momento o povo clamou e Deus enviou, louvado seja Deus, o socorro por meio de 10 pragas ao Egito. Louvado seja Deus. Usando como instrumento Moisés. E na 10ª praga, louvado seja Deus, que é a praga dos primogênitos. Louvado seja Deus. E se nós formos ler a Bíblia, o capítulo 12 inteiro, vocês vão entender. Porque aí fica a pergunta: o que tem a ver ervas amargas, carnes, ervas amargas e pão asmos, que são pão sem fermento? O que tem isso a ver com doces, chocolates, coelhos? Louvado seja Deus. A Páscoa originou-se do sofrimento do povo do Egito e a libertação concedida por Deus no livro do Êxodo. No capítulo 27, nós lemos aqui, no versículo 27, melhor dizendo, foi lido aqui, que a Páscoa foi celebrada assim. Deus manda que, através de Moisés, que chegue ao povo do Egito, a toda a congregação, que se sacrifique um cordeiro. Esse cordeiro, o sangue dele é passado nos umbrais da porta, nas vigas das portas, e Deus aqui vai cobrir o pecado do povo, cobrir, louvado seja Deus, porque Deus não encobre, Ele cobre. No livro de Salmos, se você abrir o livro, Salmos 32, no primeiro versículo diz: bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. O pecado ele tem que ser coberto e não encoberto. O nosso Deus não encobre nada, Ele cobre, Ele perdoa. Como você vê, isso fica bem claro no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo de número 13, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Louvado seja Deus. Por ser uma ordenança de Deus, o povo continuou a festejar a Páscoa, lembrando sempre da condição de escravo. Jesus também lembrou desta festa quando pediu aos discípulos para que eles se organizassem para a Páscoa, para celebrar.
Naquela mesma noite, Jesus foi preso e o cordeiro que seria morto agora era o próprio Filho de Deus, que também trazia a liberdade ao povo, escravizado agora não mais por Faraó, mas pelo pecado. O cordeiro animal, de outra hora atrás, ele foi sacrificado para que o povo judeu, os cristãos daquela época, fossem libertados de Faraó. Mas nós agora somos libertados de outra coisa, do pecado, através do Cordeiro Santo, do Filho de Deus. Né? Se você lê o livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 somente, a parte B, você vai ver que lá está escrito que Jesus é a nossa Páscoa. Louvado seja Deus. A Páscoa é a passagem da escravidão para a liberdade. Louvado seja Deus. Aqueles judeus foram libertados das mãos de Faraó para seguirem livres um caminho guiado por Deus através da vida de Moisés. Estes, nós, cristãos de agora, fomos libertados da escravidão do pecado para viverem livres em Cristo Jesus, porque Ele deu o seu sangue naquela cruz por nós. Mas de onde vêm então os ovos, os coelhos? De tanto se fala nas Páscoas, as pessoas falam em ovo. Eu vejo mesmo às vezes nós, no meio cristão, cobrando uns aos outros: cadê meu ovo de Páscoa? De onde vem isso? Coelhos colocam ovos? A Bíblia não fala de ovos, de coelhos, nem de outro qualquer símbolo, de maneira alguma. Eles vieram de povos pagãos, tradições pagãs. Por exemplo, os celtas, cuja a religião era riquíssima em simbologia e rituais, utilizavam os ovos nos seus rituais. Pintavam, enterravam, pois consideravam o ovo um símbolo do renascimento. Louvado seja Deus. Também utilizavam coelhos como representação de fertilidade. E aí surgiram os coelhinhos da Páscoa. O Egito, a Pérsia e também os chineses da antiguidade tingiam os ovos para presentear os amigos. A própria Igreja Católica incorporou a ressurreição de Cristo, ovos, coelhos de Páscoa. Louvado seja Deus. E o seu, louvado seja Deus, e o seu discurso, infelizmente, a história foi amplamente divulgada pelos apelos comerciais para vendas de chocolates, vendas de bicho de pelúcia. E nós podemos ver através da palavra de Deus que isso nada tem a ver com a Páscoa. Louvado seja Deus. Para o comércio, para as pessoas que não têm Jesus no coração, uma Páscoa feliz é uma Páscoa com bacalhau, com ovo, com chocolate, com coelho. Isso é mera idolatria e desejos carnais. Porque na verdade, na vida, no pensamento, no coração e na boca do cristão, o que deve estar nos nossos corações e nos nossos lábios, dos lábios dos cristãos, é uma Páscoa feliz com Jesus, aquele que morreu por mim e por você, na cruz do Calvário, como um cordeiro, para transformar em filho todo aquele que o recebe como Salvador. Uma feliz Páscoa para todos. Que a nossa Páscoa possa estar no nosso coração com Jesus. E que tudo isso passe logo. Você vê que Jesus diz aqui na palavra dele, se você ler o Êxodo 12 todo, que ele manda Moisés dizer aos anciões que fiquem, passe o sangue nos umbrais da porta e fiquem em casa. Não saia até amanhecer. Que esse amanhecer venha logo em nossas vidas. Que esse vírus não consiga vencer a nossa fé. Não está sendo fácil para ninguém, é verdade. Às vezes dá uma tristeza, uma
uma insegurança, porque é de nós, homens. Mas o Senhor é comigo, o Senhor é contigo. Feliz Páscoa a todos os meus irmãos em Cristo Jesus e a todos os meus amigos. Que Deus possa lhes abençoar em nome de Jesus. Amém. Feliz Páscoa.